Olá, professor. Eu sou o Luiz Felipe Salomão e estou aqui para começar o nosso trabalho. Primeiramente, vou apresentar o grupo, que é composto por mim, Luiz Felipe, pelo Vitor Roberto, pelo Júlio César, pelo Juan Roncari e pelo Cauê Videira. E para dar início, eu vou começar dizendo que, assim como em todos os cenários da matemática, as equações diferenciais ela tem como finalidade principal demonstrar diversas situações do cotidiano através dos cálculos. Contudo, muitas vezes nós ainda nos deparamos no dia a dia com situações em que as equações não são capazes de nos entregar uma resposta válida e satisfatória. Com isso, muitos problemas na matemática, eles são capazes apenas de fornecer soluções aproximadas, né? Que é justamente onde entram os métodos numéricos que a gente vem estudando nos últimos dias na nossa disciplina de cálculo numérico. E um método que a gente vem trabalhando nas últimas aulas é o método de Euler, que ele é um método matemático, ele é de primeira ordem e que ele tem como objetivo principal desenvolver EDOs, né, que são equações diferenciais ordinárias, e isso tudo a partir de um valor dado inicialmente. O método de Euler ele é caracterizado por ser bem simples na parte de solucionar integrações numéricas e EDOs, e ele também é um método iterativo, ou seja, é um método onde uma etapa depende da anterior e assim sucessivamente. E o principal objetivo do método de Euler é aproximar ao máximo o valor de uma função através da reta tangente dela, né? E isso através de um determinado ponto e também contando com o valor da inclinação da reta, que esse é um valor que fica presente no cálculo. E dessa forma, o valor da derivada da função é que resulta na reta tangente, o que facilita bastante os cálculos. E a partir daí é possível a gente chegar no método de Euler aperfeiçoado, que foi o que a gente mais trabalhou nas aulas e fizemos exercícios. E o método de Euler aperfeiçoado, ele trabalha com duas derivadas, ou seja, ele tem duas retas tangentes para o mesmo intervalo, sendo que uma reta tangente fica em um ponto inicial e a segunda reta tangente fica em um ponto final. E como assim tem duas retas tangentes para fornecer um resultado apenas? Justamente, a gente utiliza a média das duas derivadas nos cálculos. Olá, professor, tudo bem? Sou o Vitor e eu vou comentar um dos métodos numéricos que utilizamos no nosso trabalho, o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? Partindo do mesmo ponto inicial adotado para o método de Euler melhorado, porém utilizando as relações das equações de Taylor para fazer aproximações de f. Tá? F ela vai ser substituída por uma média de inclinações ponderadas ao longo de um intervalo pré-definido. Matematicamente falando, teríamos isso aqui. Dado um determinado intervalo dado t, a nossa equação diferencial ela ficaria nessa forma, tá? Onde W de K é uma constante, onde o somatório dos Ws tem que dar 1, K é uma função avaliada em um ponto selecionado, enquanto M é o grau do Runge-Kutta que a gente está trabalhando, tá? Ao tomar M igual a 4, teríamos a seguinte configuração de valores para os nossos Ks e para nossa equação diferencial. Tá? E como o grau é 4, a gente teria que encontrar os nossos Ws e os nossos Ks de modo que a nossa equação diferencial seria igual ao polinômio de Taylor de grau 4. Ao fazer isso, chegaremos a um sistema com infinitas soluções parecido com esse sistema ao lado, que é encontrado para m igual a 2. Porém, como m igual a 4, nós teríamos mais valores a serem encontrados. Tá? E do mesmo modo que a gente faria para o m igual a 2, a gente vai tomar algum valor arbitrário para algum w, e a fim de encontrar os outros. Fazendo isso, a gente pode encontrar uma das soluções mais populares que ela tem. No caso, seria essa aqui para a equação diferencial aproximada, e onde os nossos Ks também estão aqui embaixo especificados. Bom, primeiramente eu vou fazer o desenvolvimento analítico da EDO. Pelo método das variáveis separáveis, a gente consegue separar o que é do mesmo argumento de um lado e o que é do mesmo argumento do outro, certo? Então, a gente tem que a EDO, né, ficaria dv sobre 200 menos 2t igual a dt,
200 menos 2t. Então, as variáveis, né, estão separadas, igual o método diz. Com isso, a gente consegue aplicar a integral de ambos os lados, ficando com menos meio do ln do módulo de 200 menos v, igualado a menos ln do módulo de 200 menos t mais c, que é muito importante. Aplicando esse argumento elevado, né, ao Euler, que é e elevado a esse argumento de cima, pela regra, né, Euler elevado a um ln de x é o próprio x, é o próprio argumento do ln. Então, a gente tem que 200 menos 2v elevado a menos meio, pela regra do tombo, né? O que está multiplicando o ln, ele pode passar potencializando, né? Elevado. Elevado a menos meio é igual a e elevado a c, que é uma constante também, vezes 200 menos t elevado a menos 1. Se a gente pegar isso aqui né, vai ficar 1 sobre 200, raiz de 200 menos 2v, igual a c sobre 200 menos t. Se a gente elevado a menos 1 essa equação, a gente consegue inverter, e invertendo a gente consegue aplicar a raiz quadrada em um dos lados, certo? Ficando com 200 menos 2v igual a c vezes 200 menos t ao quadrado. Com isso, a gente tem um primeiro escopo de como vai ficar a solução geral, que vai ser vt igual a menos 200 menos t ao quadrado sobre 400, sobre 2, né, no caso, vezes c mais 100. Continuando, né, com o PVI, que é o problema do valor inicial, com a condição que foi nos dada, a gente consegue substituir a solução e a variável por zero. Então, vai ficar 0 é igual a menos 200 menos 0 ao quadrado, dividido por 2, vezes c mais 100. 200 ao quadrado vezes c vai dar 40.000c, e esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando o 100. Portanto, c vai dar 2 sobre 400. Então, se a gente fazer uma simplificação, a solução geral da EDO vai ser VT igual a menos 200 menos t ao quadrado sobre 400 mais 100. Então, essa é a solução geral da EDO do problema do valor inicial que foi dado. Bom dia, professor. Meu nome é Cauê. Eu estou aqui hoje para apresentar o método de Runge-Kutta aplicado ao problema de valor inicial composto. Bom, inicialmente, esse aqui é o método de Runge-Kutta em si. Consiste em 4 variáveis, K1, K2, K3 e K4. Ou seja, 4 passos e 4 inclinações. Além disso, temos a variável u elevado a n mais 1, que é igual a u elevado a n, mais o passo vezes a média ponderada das inclinações, onde K2 e K3 têm um peso maior. Bom, essa é a primeira função, a gente vê o código, onde a gente define que o H é igual a 1, a 0.01, perdão. O TF que foi escolhido como 5, que seria o tempo final, até onde vai ser plotado o gráfico. O misério igual a 0, que pode ser encontrado no próprio problema em si. Agora, partindo para a linha 6 e 7, temos as variáveis sol e temp, que vão ser utilizadas para fazer o plot do gráfico, onde sol vai conter todas as soluções geradas pelo método iterativo. Aqui a gente tem o plot na linha 9 dessas variáveis, e em seguida temos alguns parâmetros que foram impostos para esse gráfico, né, como o título, label, tamanho de fonte, grid, e também as variações no eixo x e y, que foi de 0 até 5, uma vez que o TF é 5, então não tem necessidade de ser maior que isso. A segunda função a gente define que a EDO é essa aqui, né, e que a EDO em si que foi proposta no trabalho foi implementada aqui no código. Então isso aqui estava anunciado. E aí a gente tem a terceira função, e é a mais importante de todas, onde o método ocorre em si. Então, a gente tem todas as variáveis, como eu expliquei anteriormente. Esse método iterativo, ele é repetitivo e vai ocorrer de 1 até o número de iterações máximas, né? Sendo que o número de iterações máximas é igual a T max dividido por H. E a partir da linha 36, a gente tem o cálculo do erro RMZ entre a linha dentro da solução analítica, que pode ser observado na linha 41, né? Que foi desenvolvida anteriormente, mas eu vou explicar de novo. E a solução aproximada, ela é a linha 44, e ela é responsável por fazer esse cálculo. E isso nada mais é do que a fórmula matemática transposta em linguagem de programação, basicamente. Dando seguimento, então, a gente tem como ficaria o código para o método de Euler. Então, novamente, nós avaliamos um TF igual a 5 segundos. O H que seria o passo igual a 0.01,
um U de 1 avaliado em 0, né? E o intervalo que está acontecendo no gráfico. No exemplo, ele começa, né, de 0 e passa pelo passo até o tempo final, o T, né, aqui na linha 8. E como dito no marco teórico anteriormente pelo Vitor, a gente vai pegar o código de Euler com as condições do EDO e vai avaliar no for. Então, avaliando essas condições no for, a gente vai fazer o plot da solução analítica para ser objeto de comparação com os outros métodos, né? Então, vai ser a função, o arroba, avaliado em t da solução analítica. Em seguida, tem o cálculo do erro, né? E esse erro que a gente está calculando é chamada raiz quadrada, aqui, é chamada raiz quadrada do erro médio. E a equação analítica dela é uma raiz da somatória de uma função avaliada em i, menos outra função, u, que seria a função do método, e essa diferença ao quadrado e dividida por n. Transcrevendo isso para o código, a gente vai ter que o i começa em 1 e vai até o passo máximo, e a equação ficaria com essa cara, né? Então, a square root, que seria a raiz quadrada em inglês, então vai ser a raiz quadrada da somatória das diferenças das funções ao quadrado dividido por n, né? E, então, só transcrevi, né, da solução analítica o código. E aqui está o cálculo do erro, né? O erro, ele deu um erro extremamente baixo, um erro de 3,5696 elevado a 9. E então isso é importante para comparação com a precisão dos outros métodos. Então, de 0 até 5, que seria o máximo, a gente tem uma reta, que um jeito da gente ver que a solução é bem próxima, pelo canto superior direito, que a gente consegue ver que a linha acaba um pouco antes de chegar na intersecção das linhas ali. E esse é o método de Euler aperfeiçoado. A gente consegue ver que dá quase exatamente, né, a mesma linha, com um erro, né, que eu comentei, de 9 zeros após a vírgula. E aqui, para a gente ter uma noção, eu fiz o método de Euler aperfeiçoado com um passo menor, que dá para ver bem mais claro que a solução analítica e a solução do método, ela preenche exatamente as bolinhas da solução analítica. Então, isso demonstra também um erro baixíssimo desse método. E é isso, professor. Obrigado. Bom, esse código deu pra gente aí, construiu pra gente um gráfico, tá? Onde inicialmente, se a gente observar, parece ser uma reta, mas na verdade ele não é. Por quê? Ele começa em 0, 0, mas ele, se você observar bem, ele não termina em 5, 5, né? Ele termina um pouco abaixo, tá? Isso indica pra gente que ele na verdade é uma curva. E que se a gente extrapolar esse tempo, isso vai ser visível, tá? Mas vale frisar que por ser um método aí iterativo, uma vez que a gente diminui muito o H e aumenta o TF, a gente vai exigir mais aí da máquina, vai exigir mais do computador, uma vez que muitos cálculos, né, um número maior de cálculo vai ser efetuado nessa função aqui. Então o custo computacional acaba aumentando. Bom, no cálculo do RMSE, a gente teve aí um erro de 1,0376, na verdade, né, vezes 10 a menos 14, tá? Entre a solução analítica e a solução aproximada, que é um erro aí muito baixo, praticamente zero, que acaba aí demonstrando que realmente o método é eficaz. Bom, aqui a gente comparou os dois métodos, tá? E a gente pode perceber que o método de Runge-Kutta, tá? De 4 passos, no caso que foi utilizado, ele tem um erro, né? Teve um erro menor quando comparado ao método de Euler aperfeiçoado, tá? Apesar dos dois terem aí um baixíssimo erro, né? A gente pode concluir que o erro obtido a partir do uso do método de Euler aperfeiçoado, ele é aproximadamente 342.806 vezes maior, né? Que prova pra gente aí que o método de Runge-Kutta, ele é muito melhor quando comparado ao método de Euler, uma vez que seu erro é menor. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.